Pessoal, nesse vídeo vamos considerar juntos aqui o último relatório gerencial do Fiagro Vigia 11, que saiu ontem, na última sexta-feira, e vem nos atualizando sobre como esse fundo se desempenhou durante o último mês de janeiro de 2025. E também, por meio desse relatório gerencial, podemos conseguir ter uma noção de como ficará os seus rendimentos para esse ano de 2025, já que existe aí uma grande expectativa do fundo ele elevar os seus rendimentos, voltando a pagar bons rendimentos, assim como ele pagava lá no ano de 2022 e 2023, que naquela época era um dos fiagros com maior rentabilidade e por esse motivo muitas pessoas acabaram investindo nele. Porém, também nesse vídeo vou mostrar aqui os riscos de se investir no Vigia 11, não é a mil maravilhas. Ele é um ativo que entrega sim uma boa rentabilidade, porém tem um risco envolvido nas suas operações. E no decorrer do vídeo eu vou mostrar quais são elas, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. No momento que eu gravo esse vídeo, pessoal, o Vigia 11 está com seu preço de cotação a R$ 7,91. Lembrando que seu preço já esteve muito abaixo desse valor atual. Deixa eu colocar aqui na cotação padrão, que calcula apenas o preço do ativo. Podemos notar aqui, ó, alguns meses atrás, no mês 12 de 2024, ele chegou a custar aqui R$ 7,24. Então, note-se que o preço ficou muito mais interessante. Voltando um pouquinho aqui, podemos notar que seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de praticamente 17%, então uma alta rentabilidade. Seu P sobre VP está de 0,85, isso quer dizer que ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, então ele está com deságio, com desconto de aproximadamente 15%, e o fundo deu uma liquidez média diária de 1,5 milhão. Se descermos um pouquinho aqui, podemos notar, com respeito ao seu número de cotistas, um pouco mais de 168 mil cotistas, seu preço justo seria os R$ 9,34, então podemos notar que ele tem um potencial aí de valorização das suas cotas, já que no longo prazo o preço ele tem a tendência a ficar próximo do seu valor patrimonial, e seu último rendimento pago foi de 11 centavos por cada cota. Além disso, ele tem um patrimônio atual de R$ 807 milhões. Se descermos um pouquinho aqui, podemos notar o seu histórico de dividendos pagos. Deixa eu colocar aqui nos últimos anos, que aí a gente consegue ter uma noção maior. Então, ele pagava aqui bons rendimentos durante o ano de 2022, 2023. Aí, meados de 2023 para 2024, quando a Selic ela começou a cair, ele também diminuiu seus rendimentos, juntamente aqui com a situação da Languiru, que ele sofreu calote, então isso teve um impacto muito significativo no dividendo que ele pagava para os seus cotistas. Porém, a partir aqui mais ou menos do mês 9 de 2024, ele resolveu a situação com a cooperativa Languiru, ela voltou a pagar, e durante esse tempo aqui também começou a Selic subir novamente, o que ajudou o fundo a voltar a pagar bons rendimentos aqui, na faixa atualmente dos 11 centavos por cada cota. E como eu já falei em outros vídeos sobre outros fiagros, a tendência é a Selic ela subir cada vez mais, atingir aí até 15% no final desse ano de 2025. Então, se isso realmente ocorrer, o fundo ele vai sim conseguir ter uma receita maior e, consequentemente, vai pagar um rendimento maior para os seus cotistas. Provavelmente, o fundo vai conseguir voltar a esses patamares aqui de 13, 14, 15 centavos por cada cota. Imagine só, pegando no preço atual, próximo de R$ 8,00 e recebendo aí 15 centavos de rendimentos ao mês, daria uma rentabilidade de aproximadamente 1,5%, o que é uma alta rentabilidade. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, considerar os principais pontos. Então, ele menciona o seguinte, que o fundo encerrou janeiro de 2025 com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em CRAs, esse único tipo de investimento, distribuídos em 29 ativos, num total investido de R$ 811 milhões. E o restante do patrimônio está aqui investidos em instrumentos de caixa. Ele continua mencionando o seguinte aqui, que dentro do mês de janeiro, o fundo também ele vendeu 15,4 milhões do CRA Santa Fé 2. Isso é bom, já que ele tinha uma exposição maior do que 5% nesse devedor. E ele menciona aqui também o seguinte, que em linha com o momento de recuperação do agro frente à última safra, considerando inclusive as amortizações previstas para os próximos meses, o principal foco da gestão seria a aquisição de novos ativos, buscando a diversificação do portfólio do fundo. Isso realmente é muito bom, porém a gestão tem que colocar em prática, né? Porque não é de hoje que ele fala aqui que está buscando a diversificação e continua muito concentrado. Falar é uma coisa, fazer é totalmente diferente, né? A gestão tem que colocar realmente em prática essa diversificação.
E a gestão aqui também menciona que 100% dos seus devedores estão em dia com seus pagamentos, então ele não está sofrendo situação de calote, assim como já passou no passado com a cooperativa Languiru, e também não vislumbra qualquer risco adicional nos setores investidos para a próxima safra. Mas pelo menos eu acho bom ficar de olho aí nos devedores do Vigia 11, porque esse ano de 2025 será sim desafiador, especialmente com a Selic muito elevada. A Selic muito elevada, pessoal, é bom para o Fiagro, já que ele vai receber uma receita maior. Porém, é ruim para os devedores, que vão ter que pagar juros muito mais elevado. Então, isso pode acabar aí dificultando o pagamento, trazendo uma pressão financeira muito grande para os devedores do Fiagro Vigia 11. Com respeito ao seu demonstrativo financeiro referente aqui a janeiro, nota-se que ele teve uma receita total um pouco superior a 11 milhões de reais. Suas despesas somou o valor aqui de recorrentes de 810 mil reais e não recorrentes de 739 mil reais. Então, no final, o fundo ele ficou com uma receita líquida para poder distribuir aos seus cotistas de 9 milhões 536 mil reais. E o valor que ele realmente distribuiu foi de 9 milhões 510 mil reais. Então, note-se que ele gerou uma receita um pouco maior do que o valor que ele realmente distribuiu, uma diferença aí de aproximadamente 26 mil reais. Eu tenho a expectativa que nos próximos meses o fundo ele vai conseguir aumentar seus rendimentos. Por qual motivo? Final do mês passado, de janeiro, houve o aumento da taxa Selic. Então, isso daqui não acabou tendo um impacto muito significativo aqui na receita do fundo, já que foi no final do mês. O mês de fevereiro não vai ser muito bom para o fundo devido à quantidade de dias úteis menores que tem durante esse mês. E o mês de março também tem a questão do feriado. Porém, de abril em diante, com esse reajuste que ocorreu agora em janeiro, e com o próximo reajuste que vai ocorrer, que a expectativa é aumentar mais 1%, então isso daí vai fazer uma grande diferença na receita final do Vigia 11. Ele pode aí voltar a subir seus rendimentos já nos próximos meses. Com respeito ao seu book de CRAs, nota-se que ele continua com suas concentrações, especialmente nesse devedor aqui, a Fiagro, que ele tem 4 CRAs para essa empresa. Ele tem esse primeiro aqui, com um PL, um patrimônio líquido investido de quase 10%. E se descermos mais um pouquinho aqui, ó, ele tem 3 CRAs em sequência, um deles com aproximadamente 7%, o outro com 6% e esse último aí com aproximadamente 6%. Então, se somarmos esses 4 CRAs apenas da Fiagro, vai dar aproximadamente 29% do PL do Vigia 11 investido nesse devedor. Então, como eu mencionei, a gestão falou sobre diversificação, então tem que realmente colocar em prática e não apenas ficar avisando aí no relatório gerencial. Concentração de quase 29% é muito exagerada. Imagine se esse devedor não honra o seu compromisso. Imagine o impacto negativo que isso vai ter aí do Vigia 11. E não é apenas esse devedor, tem outros devedores daqui também. A Bela Agrícola, que atualmente são 2 CRAs, somente nesse daqui, ó, tem uma concentração de 8,70%. A Codrisul também tem concentração. A Codribá também tem concentração. A própria Languiru, que ainda continua aqui com 3 CRAs. Deixa eu ver como é que está o PL aqui. Nesse primeiro aqui, ele tem um PL de 4,5% aproximadamente. Um pouco mais embaixo aqui, ele tem 2, de aproximadamente aqui uns 4,30%. Então, aproximadamente 8,5% na Languiru. Então, como eu mencionei, são riscos desnecessários que muitas vezes a gestão se submete. Descendo um pouquinho aqui, como eu já mencionado, ele continua investindo 100% do seu patrimônio somente em CRAs, e esses CRAs 100% estão indexados ao índice CDI. Selic subindo, ele vai conseguir ter uma maior receita e pagar maiores rendimentos. Quando a Selic ela voltar a cair, a sua receita ela vai cair e, consequentemente, ele vai pagar menos rendimentos para os seus cotistas. Com respeito à localização dos seus devedores, é que podemos ver no mapa a localização deles, e aqui também o setor de atuação dos seus devedores. E se destaca aqui 2 segmentos que ele tem uma maior concentração, que são as distribuidoras e também cooperativas, que é outro ponto a se prestar atenção com respeito aí a essas concentrações que ele tem. E outro ponto a se prestar atenção, pessoal, além das concentrações aqui no Vigia 11, é com respeito ao risco próprio das suas operações. Aqui podemos notar que ele tem operações de um risco maior, como CDI mais 5,15%, que é uma taxa muito elevada. Então, maior a taxa, maior o risco daquela operação. Aqui podemos ver também o CDI mais 5,5%, CDI mais 6,75%, alta taxa. Então, podemos notar que são taxas mais elevadas, consequentemente, maiores riscos. Se descermos aqui, ele mostra mais ou menos a média do portfólio atual do Vigia 11. Então, ele menciona aqui, ó, que atualmente o book de CRAs do Vigia 11 é de CDI
mais 4,99%. Então é uma taxa elevada. Consequentemente, um Fiagro com operações mais arriscadas. Até hoje, a única situação que ele passou com calote foi com respeito a Languiru, mas por ter operações mais arriscadas, ele sempre está aí propenso a passar por esse tipo de situação. Devemos lembrar que quem empresta sempre tem um risco de não receber. Fiagros que mexem com CRAs, fundos imobiliários de papel que mexem com CRIs, sempre estão expostos a esse tipo de operação, de emprestar e, consequentemente, não conseguir receber dos seus devedores por motivos diversos, beleza? Então essa é a situação atual do Vigia 11, como eu mencionei. Logo em breve ele vai sim conseguir aumentar seus rendimentos. Durante esse mês de fevereiro ele não conseguiu aumentar seus rendimentos, até porque a elevação da taxa Selic durante o mês de janeiro foi logo no final do mês, então isso não teve um impacto muito grande. E também devemos lembrar que fevereiro e março tem menos dias úteis, tem feriados, então a quantidade de dias úteis impactam na receita final do fundo. Porém, como a próxima reunião do Copom haverá novamente uma elevação da taxa Selic, isso será muito benéfica para o Vigia 11, e também a partir do mês de abril, os dias úteis vão ser maiores, com menos feriados, então isso também vai ser muito benéfico para o Vigia 11. Então eu mostrei aí as atualizações sobre o Vigia 11, mostrei também os riscos de se investir nele. Não tem nada de errado em investir em um fundo mais arriscado. A questão é você saber quais os riscos envolvidos. A partir do momento que você está disposto a correr esse risco para ter uma maior rentabilidade, é válido sim investir em ativos mais arriscados. Beleza? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.